Fala galerinha do nono ano, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gersonias. Para você que chegou agora, talvez não acompanhe a primeira aula que teve anteriormente, calma, não vai correr atrás dela agora não. Espere essa aula, assiste aqui com a gente, fica conosco, depois tu vai, pega o link lá, tem um link, tenho certeza que o diretor, o professor da sua escola passa o link para você, ou então você pode ir também lá no canal do YouTube, da SEMEC, certo? E aí procura a primeira aula, a aula que antecedeu, ela é importante. Mas se não assistiu, tá tranquilo, certo? Tá tranquilo por enquanto. Você pode ir acompanhando aqui o raciocínio da gente, depois retorna lá para conferir melhor, né? Para ter mais detalhes sobre o negócio. Beleza? Então, depois dessa propaganda aí do canal do YouTube, né? E do site da SEMEC, vamos seguir. Slide na tela para a gente conferir o tema. O tema, coesão sequencial, conjunções. Belezinha? Esse é o tema da aula de hoje. Nós estamos falando de conjunções. Conteúdo, conjunções coordenativas. Tem muitas conjunções da língua portuguesa, mas a gente está falando das coordenativas, beleza? Depois a gente vai estudar as orações coordenadas. E este assunto tem tudo a ver, tudo, mas tudo a ver com outro assunto. E o gênero que a gente está estudando também durante este período, né? Letras de música. A gente até já comentou aqui letras de música em habilidades de leitura. Hoje a gente está vendo da coesão. Então, como é que isso vai acontecer? Como eu até disse na aula passada, a coesão sequencial, as conjunções coordenativas, né, as conjunções de orações coordenadas nas letras de música são até às vezes mais simples do que em alguns textos argumentativos, do que em alguns textos narrativos, certo? Eu acho até mais simples observá-las nas letras de músicas. E outra coisa que também que é bom, a letra de música ela fixa. Eu tenho certeza que os professores de vocês devem estar mandando aí letras de música com conjunções e até o toquezinho da música. Olha só como é bom, hein? Se eu soubesse cantar, rapaz, eu não ia ler aqui, eu não ia recitar aqui as letras de música, eu ia cantar aqui. Ia estar um verdadeiro show, né? Aqui na TV, que a gente fazendo show ia pedir assim um jogo de luz, alguma coisa assim do tipo. Mas eu não sei cantar, então deixa quieto, é melhor nem mexer com isso, senão todo mundo vai embora. Pronto, professor, chega? Vamos lá para o assunto? Vamos. Então vamos praticar. Essa aula é a prática, então eu estou te convidando. Vamos praticar. Questão. Essa questão aqui, um trecho, né, desta letra de música, Renato Russo, Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica é o que se fala aqui nessa música, né, desses dois protagonistas nesta música e do romance entre eles. E nesse trecho diz o seguinte sobre eles. Vamos acompanhar aqui a leitura juntos. Eduardo e Mônica trocaram telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard, Renato Russo. A conjunção em destaque dá a ideia de ele quer saber, olha só, o comando da questão é importantíssimo. Olha, muitas vezes, aqui uma dica rapidona para vocês. Muitas vezes as questões elas são perdidas porque você não faz uma boa leitura dessa parte aqui, ó. Você faz uma boa leitura do texto, até gosta do texto, até já conhece o texto, certo? Eu tenho certeza que muitos de vocês já podem até conhecer essa letra de música, mas aí depois se perde no caminho. Quando vai para a questão, se perde todinho, porque não lê aqui bem. Veja, ele quer o seguinte, a conjunção em destaque, que é o mais, ele quer saber o sentido, né? O sentido desse mais aqui, eu já falei inúmeras vezes na aula passada. O sentido desse mais. Certo? Porém, se você estava desatento, não entendeu, não pegou, ficou assim meio... Ah, professor, até hoje eu não me adequei a este assunto. Eu tenho que decorar, será, todas essas conjunções? Não. Veja só, eu vou te ensinar aqui um caminho muito fácil. Um caminho da lógica, de um raciocínio, certo? Que você vai entender facilmente. Então vamos por esse caminho, desse raciocínio. Veja só, que aqui diz, né? Esse trecho aqui é uma pequena narrativa. Que Eduardo e Mônica, eles trocaram telefone. Passou lá, qual é o teu telefone, né? Ah, meu telefone é o 3221, a vontade, não sei o quê, né? E o teu é o 99 não sei o que lá. Enfim, passaram. Depois eles se telefonam, aí naquela conversinha mole, né? Tranquila, chaveco, o Eduardo e a Mônica lá,
passando cantada, né? Não tinha, a música quando foi feita não tinha esse negócio de WhatsApp, não, viu, gente? Essa música é um pouquinho antiga, não tinha WhatsApp, Instagram, essas redes sociais, não. Era no telefonema mesmo, ó, aquelas horas assim, na ligação, o telefone esquentando no ouvido, enfim. Então, eles estavam lá, né? E, vamos se encontrar, né? Aí, na hora que eles programam isso, né? Eles decidem, vamos se encontrar. Onde? Aí é que é o negócio, né? Se fosse aqui em Teresina, era fácil. Um dos shoppings, né? Um dos shoppings, ou acabou, né? As opções, né? Um encontro assim, para conversar, para dialogar, tem que ser os shoppings, né? Enfim, certo? Agora, se eles quiserem ir para uma balada, alguma coisa, comer, já tem outras opções. Não vou falar, deixa quieto. Mas vamos lá. Aí o Eduardo sugeriu uma lanchonete. Olha aí, o Eduardo. Aí, qual é a ideia do Eduardo? Qual é o gosto do Eduardo? O que ele quer? Uma lanchonete. Esperto, né? Pensando, rapaz, vai que ela quer que eu pague, né? Vou jogar numa lanchonetezinha aqui, mais tranquila, né? Ali da esquina, aquele hambúrguerzinho, espoca-bucho, enfim. Então, Eduardo foi esperto, né? Pensou assim, vai que eu tenho que agir, né, de uma maneira mais tradicional, né? Pagar a conta. Aí, a ideia dele é a lanchonete. Aí eu te pergunto, a ideia da Mônica, a Mônica vai e diz, Mônica queria ver o filme do Godard. Se ela queria ver o filme do Godard, certamente, né, se eles vão se encontrar em algum lugar, não é a casa de nenhum dos dois. Porque se ele diz que é a lanchonete, ela não vai dizer assim, não, pois vem assistir o filme do Godard. Não, o encontro sugere que os dois vão se encontrar em outro lugar que não seja na casa deles. Então, eu posso inferir, né, que ver o filme do Godard vai acontecer em um cinema, certo? Então, no cinema vai acontecer o filme do Godard. Beleza? Então, veja só. A ideia do Eduardo e a ideia da Mônica são iguais? Não, não são iguais. Eles não concordam. Na realidade, ela discorda dele, certo? Na realidade, ela é contrária ao que ele quer. Ele quer ir para uma lanchonete, né? Aquele pastelzinho com carne, ok? Tem ali no Lourival Parente ali uma lanchonete aí com pastel muito famoso, não vou falar o nome. O nome não dá para falar na TV, deixa quieto. Enfim, e aí a Mônica quer ir para o cinema, né? E ainda quer ir para o cinema mais caro. Eu quero ir lá para o Cinépolis, né? O ingresso é mais caro lá um pouquinho. Enfim, rapaz, não sei nem se isso vai... Mas deixa quieto. Vamos lá. E aí, veja só, que o que aconteceu? As ideias são opostas. Se as ideias são opostas, né, a gente já chega à resposta, gente. Não precisa você andar decorando conjunção por aí, não. As proposições, as lógicas, os sentidos, né, das frases, elas nos levam a entender as conjunções também. É lógico que a conjunção ela vem como um reforço disso, como eu até mostrei na aula seguinte. Por mais que não tivesse essa informação todinha aqui, ó, a Mônica queria ver o filme do Godard, se tivesse só esse mais aqui, você já ia imaginar, porque você já conhece o sentido do mais. Na hora que alguém diz mais, opa, já não é o que eu quero, já é algo diferente, a pessoa já não vai concordar comigo, já é um sentido oposto, né? Então, o mais aí, o sentido é de oposição, gente, certo? E onde é que está o sentido de oposição? Letra B, oposição na letra B. Perfeito, a conjunção em destaque da ideia de oposição. Vamos seguir, vamos para a próxima? Essa daqui está muito fácil. E eu vou deixar com vocês, certo? A gente vai ler o texto junto e eu vou ler o comando da questão também e as alternativas. Aí eu vou dar aquele tempinho para vocês. Me lembra aí, viu? Vamos lá. Aqui, a intérprete da música, né, a Kel Smith, se eu não me engano, também ela é compositora. Aí ela diz o seguinte, o eu lírico, né? É que a gente quer crescer e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Aqui o porquê ele não está de graça, né? Aí marcado tem alguma função, né? E é o que nós vamos ver aqui. A conjunção em destaque no texto estabelece uma progressão ao concluir o tema da estrofe, indicar a consequência de um fato, explicar o conteúdo da oração anterior ou, né, opor-se ao conteúdo da oração anterior. E aí, aqui uma dica para vocês. Observem aqui essas primeiras
palavras aqui, elas são chave, ó. Concluir, indicar, explicar e opor-se. Belezinha? Vou aqui dar a vocês 40 segundos, valendo. Pronto, galerinha. Tempo esgotado. Vamos lá. E aí, qual foi que você marcou? A, B, C ou D? Guarda aí. Vamos agora entender o processo. Veja só. Mais uma vez. Professor, não peguei a primeira aula. Ou então, professor, assisti a primeira aula, mas viajei um bocado. Parece que eu já esqueci tudo. Parece que está vindo uma amnésia assim tão grande que eu nem lembro se você foi quem ministrou a primeira aula hoje. Calma, rapaz. Fica tranquilo. Vamos observar aqui as proposições, né? O sentido de cada proposição. Ela começa aqui, né? O eu lírico, melhor dizendo. O eu lírico começa dizendo o seguinte: é que a gente quer crescer. Normal, né? Na infância, na adolescência, a gente já quer ser adulto. E quando cresce, quer voltar do início. Outra coisa normal. Você que ainda não chegou na fase adulta, rapaz, quando você chegar, vai ser isso aí. O boleto começar a chegar lá em casa, você vai ter esse sentimento. Ô, rapaz, minha infância era tão boa, tinha essas preocupações, devia ter aproveitado mais na minha infância, na minha adolescência. Eita, rapaz, lá no tempo de escola, podia ter feito muita coisa, enfim. Muita gente pensa assim, né? Então, é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, normal. Mas por quê? Por que que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início? E aí, porque um joelho ralado, uma dor física, né? O joelho ralado é uma dor física, é quando na infância acontece muito, né? Da gente cair, dói bem menos que um coração partido, né? Aqui o coração partido já é um sentimento. Não é que o seu coração foi partido de verdade, né? Fisicamente, senão, aí a gente já sabe, né? CPF cancelado, como diz o povo. Mas não é isso. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Veja que ela explica, o eu lírico, melhor dizendo, o eu lírico explica, né, o que é dito aqui nos dois primeiros versos. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Por quê? Porque um joelho ralado, as coisas que acontecem na nossa infância, né, seja o que for, e uma das piores delas é uma queda, é ralar o joelho, é bem menor a dor disso do que um coração partido, né? Ela leva para o lado sentimental, certo? Rapaz, e se eu fosse levar, né, eu levo mais para o lado financeiro. Rapaz, um joelho ralado dói bem menos do que você trabalhar e as contas não param de chegar, né, para você pagar. Enfim, acontece. Enfim, aqui é o raciocínio da letra, né? Até fica bem melhor levar para esse lado sentimental, né? Realmente também, né, sentimentalmente, as desilusões na fase mais adulta, meu amigo, dói. Enfim, e é isso que a música está dizendo, está explicando. Por que quer voltar do início? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E é o que está perguntando aqui, a conjunção em destaque, que é o porquê. No texto estabelece uma progressão. Qual é a progressão? Ela estabelece uma progressão ao explicar o conteúdo da oração anterior. Ela explica o conteúdo da oração anterior, né? Então a gente tem aqui, quando cresce, quer voltar do início, né? Esse quer voltar do início. Por que quer voltar do início? Essa aqui é a oração anterior, só essa daqui, ó. A oração anterior, a proposição. Por que quer voltar do início? Aí ela vai explicar, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E esse porquê, gente, junto e sem um acento, aquele acento vocês podem até imaginar, eu vou colocar ele aqui, ó, mas vou apagar, porque ele não é correto aí, certo? Então, esse porquê sem o acento e juntinho, ele é explicativo, já é meio caminho andado. Quando alguém pergunta algo para você, né, para você se explicar, você já começa dizendo porquê, né?
ok? Ele é a mesma coisa que o pois. Você pode, às vezes, substituir ele pelo pois só para tirar a dúvida. Então, essa oração, porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido, ela explica, né, a oração anterior. Ok? Concluir o tema da estrofe? Não. Conclusão, a gente já sabe que o logo, o portanto, o então são de conclusão. Indicar a consequência de um fato, né? A gente poderia até pensar em relação de causa e consequência. Às vezes o porquê, esse porquezinho aí, ele traz essa relação de causa e consequência, sim. Mas na realidade, se a gente fosse imaginar essa relação de causa e consequência, está invertido. Aqui é a causa, um joelho rolado dói bem menos que um coração partido, é a causa. E qual é a consequência? De querer voltar do início, se a gente fosse pensar nessa relação. Mas não há uma relação de causa e consequência aí. Há uma relação muito mais de explicação, certo? Então, seria, se a gente fosse forçar a barra, né, seria indicar a causa de um fato, não a consequência, viu? Então, se a gente fosse pensar em relação de causa e consequência, mas não é o caso. Explicar o conteúdo, como a gente já disse, é correto. Opor-se, a gente acabou de falar de oposição, né? O mais, o porém, o entretanto, ok? Estes aí é que dão oposição. E aí ela não se opõe, ela só explica, né, o sentido dessa frase, dessa oração, que é voltar do início, o porquê. Explica tudo isso. Gabarito aí na letra C, ok? Vamos para a próxima. Aqui é uma música da Pitty, né? Ela é intérprete, eu não sei se ela também é a compositora. Geralmente ela acompanha as suas próprias músicas também, né? Mas aqui eu não posso afirmar. Eu coloco o intérprete para vocês porque é mais fácil você localizar, né? Lembrar da música. Se eu fosse colocar o compositor, às vezes, o compositor, né? Janjão da Silva Pereira, quem é esse cara? Ninguém nem conhece, né? Tem músicas aí que o compositor, infelizmente, ele não é muito conhecido. E aqui na música que a Pitty interpreta, né, diz o seguinte, o nome da música, se eu não me engano, é Me Adora. Ela diz: perceba que não tem como saber, são só os seus palpites na sua mão. Sou mais do que o seu olho pode ver. Então, não desonre o meu nome. A conjunção em destaque pode ser substituída sem prejuízo de sentido por logo, senão, porque ou visto que. Então, você vai agora marcar qual delas aí substitui o então. Dois processos aí você tem que fazer. Primeiro, identificar qual é a relação aí, qual é o sentido dessa conjunção, não está difícil. E depois, identificar quem é que pode substituí-la. 40 segundos para vocês, viu? Então, eu vou dar aqui os 40 segundos para vocês. Valendo! Pronto, galerinha. E aí, marcaram? Marcaram o quê? A, B, C ou D? Tem certeza do que você marcou? Vamos raciocinar. Professor, essa daí foi um pouquinho difícil, professor. Eu fiquei assim em dúvida. Então, professor, eu tirei de letra, porque eu aprendi assim, algumas coisas, alguns macetes, ficou fácil. Mas eu não quero que você vá só pelo caminho de macete, hein? Quero que você vá pela interpretação do texto e pela compreensão. Mais ainda, quando se trata de letra de música, algumas letras de músicas elas se aproximam muito, né, da poesia. E aí tem um grau de subjetividade e pode dificultar um pouco a interpretação. Mas aqui não é tão difícil não, o negócio aqui não é tão complicado não. Veja só. Aqui na música, o eu lírico diz durante toda a música, né, que a pessoa a quem ela meio que dialoga na música, né, adora ela. Só que parece que essa pessoa não assume, né? Não assume isso. Certo? O fato é que lá no refrão tem até uma parte, ela fala, né? Quando é que você vai dizer, né, que você me adora? Enfim. E aí, ela nessa estrofe diz, perceba que não tem como, né, você saber. Você não está aqui, mas a gente pode observar.
Como você saber? São só os seus palpites na sua mão. Você tem palpites, né, sobre mim. O eu lírico dizendo, né? Sou mais do que o seu olho pode ver, então não desonre o meu nome. Essa oração aqui, esse verso, né? Ele é imprescindível para o entendimento. Sou mais do que o seu olho pode ver. O que isso quer dizer? Geralmente, a gente diz, né? O que a gente diz sobre as pessoas é o que a gente vê nelas, o que a gente observa. Mas nem sempre o que a gente observa nas pessoas é o que elas realmente são. Elas, geralmente, e isso é bom que a gente aprenda, né? Serve até como uma liçãozinha de moral aqui. Olha só, pitch com lição de moral. Enfim, então, você pode observar isso, né? Que nem sempre só o que você observa nas pessoas já define ela. Tanto nas redes sociais, como no que você observa o jeito dela de se vestir, a fala dela. Isso não define quem a pessoa é de verdade, né? Você deve conhecer, ter uma relação um pouco mais íntima com a pessoa para poder, né, dizer. Aí vem aquela palavra, julgar, né? Cuidado para não andar julgando as pessoas e dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, simplesmente pelo que você vê. Você tem que conhecer de verdade, né, de fato. E é isso que ela está dizendo aí, né, que o eu lírico está nos informando. Sou mais do que o seu olho pode ver. Então, eu já ia dando aqui a resposta. Então, não desonre o meu nome. Olha só a palavra desonrar. Quando a gente tende a falar algo sobre as pessoas em relação àquilo que a gente vê, não aquilo que realmente é, a gente termina às vezes, né, desonrando a pessoa, falando mal dela. A gente termina denegrindo a pessoa, certo? Então é isso que a música está passando. Ok? Sou mais do que o seu olho pode ver, então não desonre o meu nome. A gente tem aqui uma premissa. Olha essa premissa. Sou mais do que o seu olho pode ver. Se o eu lírico é mais do que qualquer um pode ver, o que eu posso concluir disso? Concluo que qualquer coisa que eu pensar sobre ela pode ser errado e desonrar o nome dela, certo? Então, ela já conclui, né? Não desonre o meu nome, achando, né, tendo aí os seus palpites, é por isso que ela fala, ó, perceba que não tem como saber, você não tem como saber as coisas, né? São só os seus palpites na sua mão, você só tem palpites aí com você, mas não é nada verdadeiro, ok? Então a gente pode entender que aqui nós temos uma relação de conclusão, gente. E o então é de conclusão. O melhor da conclusão é o portanto. Mas além do portanto, a gente aprendeu que também existe o logo. Pode ser substituído, né? Poderia ter aí o logo, não desonre o meu nome. Foi até o que a gente usou lá no silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Logo aí, conclusão, certo? Já que dá a ideia de conclusão, né? Então eu tenho que procurar um que dá a ideia de conclusão. No caso é o logo, a gente já chegou a essa resposta, né? Esse senão aqui, ele é de exceção, né? A gente utiliza o senão para exceção. O porquê a gente já sabe que é de explicação e o visto que também é de explicação. Belezinha? Vamos conferir só o gabarito? Letra A, beleza, ótimo. Vamos para a última questão. Letra aqui, o intérprete, né? Uma banda NX0, né? NX0. Meio assim, uma galera mais do hardcore. Vamos lá. Na letra ele diz o seguinte: cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza, numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. A conjunção em destaque tem sentido de oposição, exclusão, adição ou opção. Agora você vai fazer análise. Aqueles velhos 40 segundos valendo. Pronto, galerinha, vamos aqui, vamos voltar e encerrar. É a última questão, prometo. Sei que vocês podem já estar cansados, mas é a última questão. Vamos lá.
Veja que o ou aqui, né, que é a conjunção, ela está ligando essas duas ideias, que são até opostas. Cedo, tarde, né? O cedo é oposto de tarde e vice-versa, o tarde é oposto de cedo. Então, se é cedo, não é tarde. Se é tarde, não é cedo. Ok? Deu para entender o raciocínio que eu estou querendo levar a vocês? Ou seja, é uma coisa ou outra. Beleza. Aqui, eu quero que vocês entendam uma minúcia. Eu coloquei essa questão de propósito, certo? Eu quero que vocês entendam a minúcia, até porque isso acontece sim nas gramáticas do ensino médio, vai acontecer, você vai ter que entender essa minúcia. O que é uma minúcia, professor? Um detalhe, um detalhezinho. No detalhe, aqui a gente vai no detalhe. A conjunção em destaque tem sentido de oposição. Eu até estou dizendo, né, que cedo é oposto à tarde. Mas veja que a conjunção em si, ela não traz esse sentido de oposição. Ela vai trazer um sentido, né, diferente de oposição, certo? Cedo, tarde. Ela não está aí colocando os dois em oposição em si. As palavras, elas são opostas, mas não é o sentido que a conjunção traz. Vocês vão entender melhor isso. Adição, galera, aqui pode ser qualquer outra coisa, menos adição, né? Cedo ou tarde não tem a ver com adição. Se fosse cedo e tarde, né? Aí seria adição. Beleza? Vai sobrar exclusão ou opção, que é justamente o ou, né? Esse ouzinho aqui, ele indica, né? Ele dá a ideia de alternância, né? São as conjunções alternativas, alternância. Ou seja, que se alterna. É como aqui, ó, vocês têm 4 alternativas. Tem que escolher entre uma das 4. Vocês já escolheram a de vocês, certo? Mas nessas alternativas, ora acontece opção, ora acontece exclusão. Veja que aqui não é opção, não é opcional. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Aí ele está falando de um processo até doloroso, né? Que é da morte. Cedo ou tarde isso vai acontecer na vida de alguns, né? Não é uma questão opcional, é uma questão que é natural, acontece cedo ou tarde. Se acontecer cedo, eu excluo a possibilidade de acontecer tarde. E se acontecer tarde, a possibilidade de acontecer cedo já foi excluída. Então, gente, aqui a gente tem uma relação de exclusão, viu? Aqui foi essa questão, eu botei ela até por último, porque eu queria trabalhar esse detalhe. Geralmente, vocês não vão ter essas palavras aqui, exclusão ou opção. Geralmente, vocês vão ter essa palavra aqui, alternância. Mas aí, veja que se alterna é uma alternância entre o cedo ou tarde, no sentido de excluir. Ou é cedo ou é tarde. Às vezes, vem no sentido de opção. Você pode escolher um ou outro, como é o caso aqui das alternativas. Se você escolheu a B, você acertou. Então, galerinha, encerramos aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!